Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. Canal do Pastor James Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto. Capítulo 20. Evangelho de João, o capítulo de número 20. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo de número 10. Amém. Hoje mais um culto de doutrina para a glória do Senhor. João, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 10. Nesta noite o tema, ele vai falar com toda a igreja, mas ele é mais direcionado às mulheres. Nós vamos falar hoje sobre o tema, o ministério feminino. O ministério feminino. João, capítulo 20, versos 10 em diante. Amém? Diz assim: Tomaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseram, e eu o levarei. Onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ele, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Amém. A igreja pode sentar. Então hoje nós vamos falar sobre o tema, o ministério feminino. E é um tema, para muitos, é um tema polêmico, mas quando nós começamos a examinar as Escrituras, nós vemos que não há polêmica, é questão de entendimento. E ao mesmo tempo, esse ministério, ou seja, esse estudo sobre o ministério feminino, ele é muito importante toda a igreja conhecer, mas principalmente as irmãs. Porque eu vejo, e eu sinto e eu percebo que às vezes há um combate muito forte contra o ministério feminino. E se nós olharmos bem sobre essa questão, é uma questão que ela tem que ser olhada com o olho espiritual, com uma visão espiritual. Porque se você for olhar com uma visão física, uma visão carnal, você vai acabar
às vezes entrando por um caminho que não é um caminho correto. Então, tem certos temas, tem certos assuntos na palavra, na Bíblia, que nós precisamos ter um discernimento do que Deus está falando. E a melhor coisa que tem é orar. E a melhor coisa que tem também é examinar. Porque quando você ora e depois você examina a palavra, você então vai ter uma revelação dentro da palavra sobre determinado assunto. E aqui esse versículo que nós lemos vai mostrar o momento da ressurreição do Senhor Jesus, onde já era o terceiro dia, ali no dia judaico, onde era o costume daquela época, quando uma pessoa ela morria, no momento do seu sepultamento, envolvia aquele corpo em lençóis e também se colocava especiarias. Eram ervas aromáticas que exalavam perfumes. Mas como Jesus, ele morreu no final da sexta-feira, e o dia, para os judeus, eles começam logo ao declinar o sol, logo no final do dia, já estava chegando o sábado dos judeus, e não poderia ficar naquela cruz, aquele corpo, aqueles corpos. Então foi algo muito rápido que aconteceu, onde o corpo de Jesus ele foi tirado da cruz de uma maneira muito rápida e foi levado para a sepultura de um certo homem que era um discípulo e acabou apelando junto ao imperador que deixasse sepultar o corpo do mestre no seu sepulcro. Inclusive foi um sepulcro que nunca tinha sido usado, o sepulcro era novo, foi inaugurado pelo Senhor Jesus. Então foi colocado o corpo do mestre dentro daquele sepulcro. Só que quando foi o momento de levar especiarias, o dia já tinha declinado, iniciou-se o sábado e ninguém mais poderia fazer mais nada, era o descanso. Passou o sábado, quando terminou o dia de sábado, domingo, bem cedinho, no primeiro dia da semana, bem cedinho após o sábado, aquelas mulheres, elas não perderam tempo. Elas agora preparam aquelas especiarias e quem chefiou, vamos dizer assim, aquela comitiva de mulheres foi Maria Madalena, onde teve uma libertação muito forte. A Bíblia diz que o Senhor Jesus expulsou 7 demônios que habitavam no corpo de Maria Madalena. Então ela chefiando aquela comitiva de mulheres, ela leva agora bem cedinho aquelas especiarias até o sepulcro. Quando elas chegam lá, elas têm a surpresa que aquela grande pedra que tinha sido colocada na frente do sepulcro estava removida. Interessante que elas já foram para lá preocupadas. Como que nós vamos entrar dentro do sepulcro? Nós somos mulheres, nós somos frágeis, e por mais que nós juntamos agora a nossa força para rolar aquela pedra, nós não vamos conseguir. Se fosse homens, conseguiria remover a pedra, mas nós não vamos conseguir. Mas mesmo assim elas foram. Diante daquela primeira dificuldade, mesmo assim elas foram levar as especiarias para perfumar o corpo do mestre. Quando elas chegam, a pedra está removida, um anjo assentado na pedra. Quando elas olham de longe, dentro do sepulcro, um anjo assentado à cabeceira e o outro nos pés, aonde o corpo de Jesus ficou. E elas ficam estarrecidas com aquela situação. E a primeira coisa que veio na mente delas, que levaram o corpo do mestre, que os soldados que estavam ali guardando a entrada do sepulcro, por ordem de Pilatos, eles levaram o corpo para algum lugar, esconderam o corpo, consumiram com o corpo, desapareceram com o corpo. Mas agora como saber para onde foi levado?
Como que agora elas iam achar o corpo? Foi nesse momento então em que elas voltam e vão falar o que tinha acontecido. Quando os discípulos conferem que realmente aquela situação tinha ocorrido, só que aconteceu uma experiência única na vida de Maria Madalena. Nós acabamos de ler que Maria Madalena, ela começou a chorar diante daquela cena, porque primeiro ela já chorou pelo seu mestre que tinha morrido. Agora ela chora porque não tinha conseguido colocar as especiarias, e agora ela chora que não, mesmo depois, não iria conseguir perfumar o corpo do seu mestre, porque agora já tinha desaparecido. Na mente dela, alguém levou para outro lugar. Só que de repente, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que alguém aparece naquele jardim. Aquele jardim do sepulcro, uma pessoa aparece caminhando. Quando ela olha para aquela pessoa, ela não reconhece quem é. Ela pensa que era o jardineiro, aquela pessoa que tomava conta ali daquele jardim do sepulcro. E ela vai dirigir a palavra para ele: ô Senhor, foi o Senhor que tirou o corpo daqui? Fala para mim aonde o Senhor levou, que eu vou buscar. Nós vamos arrumar um outro sepulcro para poder levar o corpo do mestre. E naquele momento, aquele personagem que está ali naquele jardim vai dizer: mulher, por que choras? A quem buscais? E logo ele vai dizer: Maria. Ele só falou o nome dela. Tenho certeza que era uma forma particular, peculiar, que Jesus se direcionava a ela. Maria. Ele só falou assim. Quantos chamavam ela de Maria? Quantos se direcionavam para ela como Maria? Mas a voz de Jesus, ela não deixou sombra de dúvida. Quando ela ouviu a voz do mestre, Maria, na hora foi como que escamas que caíssem dos seus olhos. Naquele momento ela reconhece ele dizendo Raboni, ou Rabone, que quer dizer mestre, grande mestre. Quando ela vai para adorá-lo, segurar nos seus pés, naquele momento prostrado, naquele momento o Senhor Jesus, ele disse assim: olha, não me toques, eu não voltei ainda para o meu Pai. Eu vou aparecer mais vezes ainda, antes de retornar aos céus. Ainda tem coisas ainda tem instruções ainda. Eu quero falar para você que aqui nós começamos o nosso estudo. Eu quero mostrar para você que o Senhor Jesus, ele valorizou o ministério feminino. O Senhor Jesus, ele deu valor, porque a cultura daquela época não dava muito valor às mulheres. As mulheres eram olhadas, eram vistas, melhor dizendo, assim como aquelas pessoas que, pessoas, vamos dizer assim, menos inteligentes, menos capazes, tudo menos. Mas agora Jesus Cristo, ele veio para mostrar e para provar que a mulher, ela tem o seu lugar. Glória a Deus. Que a mulher, ainda que naquela sociedade ela poderia ser vista de uma maneira diferente, mas a visão de Jesus com as mulheres era outra. E ele começou a valorizar. Pensa aqui comigo nesse momento. Jesus entregou uma responsabilidade muito grande na mão do apóstolo Pedro. Você está lembrado que Jesus falou para ele? Colocou nas mãos dele a chave. Essa chave significa autoridade. Não é que ele tem uma chave como nós temos aqui, mas significa autoridade. Significava um ministério grande que estava na mão de Pedro agora, a profecia sobre ele. De forma que ele estaria, vamos dizer assim, abrindo a porta
da pregação da palavra para muitas pessoas. E foi o que aconteceu no dia de Pentecoste, quando ele levanta, após o derramamento do Espírito, ele faz uma pregação e quase 3.000 pessoas se convertem de uma só vez. Então foi levantado naquela época, era considerado naquela época que 3 colunas na igreja: Pedro, Tiago e João. Foram os 3 que o Senhor colocou mais responsabilidade nesses 3 homens. E agora eu pergunto para você: não era correto, não era o mais lógico o Senhor Jesus aparecer para Pedro? Não era mais lógico ele aparecer para João, aparecer para Tiago? Por que agora ele resolve aparecer para uma mulher? Mas eu já vejo nesse momento o Senhor dando valor e dando crédito ao ministério feminino. A mulher não tinha voz ali diante daquela cultura. A mulher falando ou não falando era a mesma coisa, não valia de nada. Você percebe que a cultura bíblica nos mostra isso nas genealogias. É raro você ver o nome de uma mulher, geralmente era só homem que aparecia. Era a cultura da época, era a forma de entender. Só que agora o Senhor, ele vai aparecer, a primeira pessoa que ele aparece ressuscitado, Maria Madalena. As irmãs não vai dar glória não? A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que naquele momento o Senhor Jesus, ele vai dar uma missão para Maria Madalena. Não ficou só na experiência, não ficou só naquela aparição dela dizer assim: eu vi o Senhor Jesus ressuscitado. Não. Agora o Senhor Jesus, ele vai dar uma missão. Eu vou considerar aqui como Maria Madalena, que foi a primeira missionária, foi a primeira mulher que recebeu uma missão do próprio Cristo. E qual foi a missão, pastor? Vamos ver agora. A missionária Maria vai estar nos ajudando aqui na leitura. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17 e 18. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz que eu subi para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera essas coisas. Agora o Senhor Jesus, ele disse assim: olha, eu te apareci, você me viu, então não me impeças, não me detenhas. Eu tenho que aparecer ainda muitos que vão me ver ressuscitado, mas vou te dar uma missão. Eu vou te levantar agora como uma missionária, como uma mulher com uma missão nas mãos. Você vai anunciar a minha ressurreição. A mulher foi a primeira pregadora da ressurreição. Foi a primeira que anunciou a ressurreição. Quando elas chegaram, enquanto os discípulos estavam tudo lá com medo dos judeus, trancados dentro de casa, Maria Madalena, junto às outras, tinha ido. Maria Madalena tem experiência face a face com Cristo ressuscitado, e ainda recebe a missão: vai lá e anuncie para os homens que eu vou aparecer no meio deles. Deixa o Espírito Santo te levar dentro desta mensagem. Aleluia. Aí agora ela sai em direção até aquele local onde ela sabia que os discípulos estavam reunidos, e ela vai cumprir a missão. Aleluia. Missão dada, já diz um ditado: missão dada é missão cumprida. Se usa muito no meio militar: missão dada é missão cumprida. Irmão, se olha, quer ver missão cumprida, põe na mão de uma mulher.
não desfazendo dos varões, mas varões também, missão dada, missão cumprida. Mas, irmãos, nós temos que destacar as mulheres. Você pode colocar uma missão na mão das mulheres que elas viram cambalhota, dão pirueta, sobe morro, desce morro, chega descabelada, mas elas cumprem o que foi colocado na mão delas. Eu quero mostrar para você uma coisa interessante, da onde veio essa expressão missionário ou missionária. Vamos, como estamos falando ministério feminino, vamos ficar para o feminino, missionária. Então, essa palavra missionária, ela surgiu na língua latina, ou latim, que era a língua que os romanos falavam naquela época. Então, esse termo, ele apareceu lá, só que ele não foi criado lá. Esse termo foi muito usado dessa forma, como nós... como a gente fala aqui no português, missionária ou missionário. Mas na verdade tem um outro fundamento. Para nós falamos assim, mas tem outra palavra que às vezes nós falamos também, que é a palavra apóstolo. Apóstolo. Então a palavra apóstolo é uma palavra grega e ela significa, até escreve assim, apóstelen ou apóstolos, que significa enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Alguém que está sendo enviado com uma grande missão nas mãos. Daí surgiu o termo apóstolo. Só que no latim foi então transliterado dessa forma. Em vez de falar apóstolo, foi falado missionário ou missionária. Daí onde as igrejas começaram a ter o costume de falar missionário ou missionária. Mas, enfim, resumindo tudo, missionário ou apóstolo é o mesmo significado da palavra. Alguém com uma grande missão nas suas mãos. Não foi isso que aconteceu com ela? Jesus colocou na mão de Maria Madalena uma grande missão. E olha que não foi fácil para ela. Já disse, a mulher, ela não tinha voz no meio dos homens. Então ela chega agora perante os homens e ela diz assim: gente, eu tenho uma notícia, eu ganhei uma missão e eu quero cumprir ela. Para mim falar de algo que aconteceu. Fala, Maria Madalena, fala. Mas naquele momento ela falou: olha, eu vi o Senhor Jesus ressuscitado. Ela conta a experiência, ela diz assim: Ele me deu uma missão de falar para vocês que além de Ele ressuscitado, que Ele está ressuscitado, Ele vai aparecer em vosso meio. Um olhou para o outro, é delírio dela, ela está delirando, não é possível. Ele está morto. Nós vimos quando Ele foi tirado da cruz, Ele está morto. Ô Maria Madalena, você está bem? Você tem certeza que você foi no sepulcro certo? Ele falou: olha, eu tenho certeza. Eles não queriam acreditar também, de tamanha alegria. Será que é verdade? E Pedro, ele vai com João para conferir se era verdade aquela mensagem. Um que era mais velhinho ficou para trás, o outro corre na frente. Quando chega primeiro, o primeiro que chegou, olha só, da porta do sepulcro. Quando ele olha, ele toma um susto, fala: é verdade. Eu estou vendo os lençóis que estão lá e o lenço que está dobrado, significando que alguém teve o cuidado ainda de dobrar o lenço, passando uma mensagem ali naquele momento. Quando o outro discípulo chega, eles entram dentro do sepulcro e agora eles vão ver de perto aquela novidade. E agora eles retornam dizendo: verdadeiramente Ele não está lá. Só que quando eles chegaram, já chegaram mais dois, os discípulos de Emaús, e falou: olha, a gente já está sabendo, está confirmado, porque Jesus apareceu para mais dois. Eu quero falar para você, louvado seja Deus,
que naquele momento ali, eu vou usar essa expressão aqui agora, Jesus inaugurou o ministério feminino. Eu quero usar essa expressão aqui agora. Naquele momento, Jesus inaugurou o ministério feminino. Era como que Jesus quisesse passar uma missão assim para todo mundo. Que as mulheres, elas não ficariam só por conta, não seriam só úteis, melhor dizendo, pelos serviços domésticos. Não, mas elas também, elas poderiam exercer uma função na seara do Mestre. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos continuar. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Agora esse termo por nome missionário, ou missionária, ou apóstolo, ele não fica só numa palavra. Agora ele se transforma em um ministério da igreja. Aí está a confirmação. Ele mesmo quem? Jesus. Deu uns para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Então agora, o Senhor Jesus, ele mostra aqui através dessa carta que Paulo escreve aos Efésios, que é ele que dá o ministério. Em outras palavras, que quando ele quer chamar, quando ele quer capacitar alguém para ser uma missionária, vamos falar mais na parte das mulheres. Uma missionária, se ele levantar, ele tem poder de levantar. Ele separa, ele prepara e ele levanta. E quem somos nós para ir contra o que Deus faz? Então o apostolado se tornou ministério. Eu quero mostrar uma coisa para você hoje, agora. Os apóstolos, depois dos 12, sabemos que depois da ressurreição de Cristo, veio um e tomou o lugar de Judas, substituíram, e após se levantou o apóstolo Paulo, onde o Senhor deu ele um ministério diferenciado. Mas naquela época existia, porque vai gerar um outro estudo se a gente entrar aqui, mas só rapidamente aqui, passando aqui dentro desse detalhe, havia outros apóstolos também, não com a mesma autoridade dos 12, e nem do apóstolo Paulo, que foi levantado, repito, de uma forma diferenciada. Porque agora, quem era enviado, exemplo, Barnabé. Barnabé foi um apóstolo, junto ao apóstolo Paulo. Então havia pessoas que estavam sendo levantadas para a igreja, primeiramente pelo Espírito Santo e depois pela igreja. Se você lá ler em Atos dos Apóstolos capítulo 13, lá a Bíblia diz que lá naquela igreja havia profeta, havia doutores, havia mestres, havia apóstolos. Orando eles, disse o Espírito Santo: enviai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então o ministério, ele é revelado pelo Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo estava dizendo assim: vocês vão ungir eles para ser apóstolos a partir de agora. E assim foi. E hoje, nos dias de hoje, ainda que alguém se considere um apóstolo, na verdade é só o termo, é só a palavra. Porque igual aqueles apóstolos 12, não existe mais. Não existe mais. Hoje podemos até, de uma maneira simbólica, dizendo: você é apóstolo, se referindo àquela pessoa missionária que está sendo enviada para uma missão. Não deixa de ser. Na palavra, no termo, não deixa de ser. Porque a semelhança do que significa esta palavra, ele vai cumprir uma chamada. Então, se referindo às mulheres, é importante a gente destacar isso. Não é simplesmente algo particular do ministério da igreja, mas muito mais do que isso. É a própria vontade de Jesus Cristo na vida das servas do Senhor.
Então, irmãs, eu sei que muitas das vezes as irmãs passam luta, e essa luta muitas das vezes é no meio do próprio povo de Deus. Quando alguém fica sabendo que, por exemplo, uma mulher está trabalhando na obra de Deus, o que não vem de pedrada e crítica não é brincadeira. Só que é interessante que fazer, são poucos que querem fazer. Mas na hora que Deus levanta uma serva de Deus, ela põe a mão no arado e faz, aí vem as críticas, mas mulher não pode. Então, é complicado. Eu já vi mulher trabalhar levantando igreja, não só espiritualmente, colocando a mão na massa e no tijolo. Mas vamos entender algo interessante aqui, que muitas das vezes traz algumas dúvidas. As pessoas, quando olham o que o apóstolo Paulo escreveu sobre o ministério feminino, na verdade não sobre o ministério feminino, mas sobre as mulheres, tem pessoas que interpretam o apóstolo Paulo como machista. Eu já vi pessoas falar assim comigo. Não, o apóstolo Paulo, ele era muito machista. A visão dele era machista, ele era contra as mulheres. E nesse estudo você vai ver que não. O apóstolo Paulo foi um homem que apoiou o ministério feminino. Então, por que tem alguns trechos da palavra que ele vai falar sobre a mulher, falar na igreja? Nós vamos ver aqui, eu vou explicar sobre isso. Então, o apóstolo Paulo não foi machista, ele apenas colocou ordem, mostrando que a primazia é do homem, porém jamais excluiu o ministério feminino. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 34 ao 40, nós vamos aqui perceber e depois eu vou comentar. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 34 ao 40. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitos como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, para que é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, lhe ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Qual era a visão do apóstolo Paulo escrevendo aqui essa carta, especificamente nesse capítulo 14? Colocar ordem e decência na igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma bênção, mas estava desorganizada. Recentemente eu falei sobre isso. Não tinha ordem, não tinha nem início, começo e fim. Era completamente desorganizado. Então, pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo agora ele vai colocar ordem. É a mesma coisa, por exemplo, algumas frases que, se você for escrever, se você não colocar uma vírgula, você entende completamente errado. Uma vírgula é capaz de mudar o sentido de uma frase. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam querendo fazer as coisas certas, só que não estavam fazendo de uma maneira correta. Então, ele foi pontuando sobre os dons espirituais, sobre a forma de culto, e chegando nessa parte que nos interessa agora, nesse momento, ele vai mostrar que deveria ter ordem também. Por quê? Aqui ele vai mostrar o seguinte, que a primazia, aquilo que é em primeiro lugar, é do homem. Foi assim que Deus criou no princípio. Primeiro Deus criou Adão, e de Adão ele criou Eva. Então vamos dizer assim, se existe nesta área ministerial uma honra, vamos colocar dessa forma, em primeiro lugar do homem. Exemplo, irmãos, nós vamos abrir uma congregação lá no bairro São Bento.
Em primeiro lugar, para a direção dessa congregação se deve referir aos homens. A primazia é dos homens, porque a palavra é dessa forma que nos orienta. Mas nós vamos ver nesse estudo, se os homens falharem, a obra de Deus não vai falhar. A obra de Deus não vai sofrer. Porque agora, o Senhor, Ele vai levantar um substituto dos homens. E lá o que estava acontecendo? Confusão. Uma confusão muito grande. As mulheres estavam levantando a voz contra a autoridade masculina. Como dizendo, vamos traduzir na linguagem de hoje aqui. Nós somos iguais perante Cristo. Então, não, vai ser assim dessa forma mesmo. Estava havendo, inclusive publicamente em cultos públicos, estava havendo falta de respeito naquela igreja das mulheres contra os varões. Especificamente aos seus maridos. Porque se você perceber bem, quando fala as mulheres, não estava dizendo, incluindo tudo, todas as mulheres solteiras ou casadas, mas estava se referindo às casadas. Tanto que ele completa dizendo assim: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. E as outras que não tinham marido, viúvas e solteiras? Então a palavra que ele completa, é vergonhoso que a mulher fale na igreja, falar dessa forma, desrespeitosamente, contra a autoridade do seu marido. Então vamos imaginar aqui uma cena. Suponhamos aqui um marido, e uma mulher, a sua própria mulher, ela discorda dele, ela se levanta contra ele, inclusive diante de toda a igreja. Não é correto isso acontecer. Então ele aconselhou dessa forma: se vocês querem aprender, converse com o marido de vocês, mas não tirem a autoridade do vosso marido. Converse com ele particularmente. Tem coisas que é constrangedora, tem coisas que acontecem às vezes, discussões entre os casais, que não pode ser exposto publicamente. Já viu aquele ditado antigo? Roupa suja se lava em casa. Um ditado antigo. Então, para que tornar algo público que se dá para resolver dentro de casa? Mas a minha esposa não coopera comigo. O meu esposo não me ajuda. Gente, isso se resolve dentro de casa. E não resolvemos dentro de casa, tem um gabinete pastoral para o pastor chegar e aconselhar e ajudar. Então foi isto que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para aquela igreja, que estava tendo desordem, desrespeito à autoridade masculina dos homens, como chefes da sua casa. Porém jamais ele excluiu aqui o ministério feminino. E tem pessoas que batem nessa tecla, dizendo assim: a mulher não pode nem pegar o microfone na igreja. Tem gente que olha com um pecado mortal. Tem pessoas que olham, vê uma irmã pregando, vê uma irmã cantando. Tem pessoas que voltam na mesma hora: essa igreja libera para a mulher falar? Não, eu me vou ficar aqui não. Mas é o que eu falei no início do estudo, de oração, entendimento. Porque se a gente pegar só um versículo e não examinar outros, nós vamos muitas das vezes levar o pé da letra. E uma coisa importante aqui, que eu sempre falo, que nós não precisamos de livros para interpretar a Bíblia. Os livros, tem alguns que são bons, nos ajuda sim, não vou dizer que não ajuda, ajuda sim, pessoas sábias que escreveram segundo a palavra. Mas olha, não há 100% de necessidades, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Grave isso: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. De repente você não vai encontrar resposta no Novo Testamento, mas se você voltar lá no Antigo Testamento, você encontra. Você quer ver uma coisa interessante? Eu sou uma pessoa, vou usar essa palavra aqui, apaixonado por escatologia. Eu gosto demais da doutrina das últimas coisas. Já estudei bastante, já ministrei várias palestras sobre isso.
Mas, se você ler só o livro do Apocalipse, não te dá base para tudo. Eu vou te dar um exemplo. O companheiro do Apocalipse é o livro de Daniel. Tem coisas que você só vai entender lendo Daniel se você ler em Apocalipse. E tem coisas que se você ler no livro do Apocalipse, você só vai entender se você for lá para Daniel. Você está entendendo como é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Mas eu não vou para o Antigo Testamento não. Vamos para o Novo Testamento. E vamos para o mesmo escritor, o próprio apóstolo Paulo, que voltou a este assunto, só que desta vez para o jovem pastor por nome Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 15. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 15. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se, porém, dando à luz filhos, se permanecer com a modéstia na fé, no amor e na santificação. Aí, tá vendo, pastor, versículo 11? A mulher aprenda em silêncio. Então a mulher não pode falar na igreja, pastor. Muito bem. Para não virar heresia, irmãos, nós temos que ler o antes e o depois. Nós temos que ler completo para nós entendermos e não pegar o versículo isolado. Então ele fala, a mulher aprende em silêncio. Mas vamos ver o versículo 12. Não permito, porém, que as mulheres ensinem. Aí, pastor, mulher não pode ensinar não, pastor. Calma, ainda tem uma vírgula. Nem use de autoridade. Está vendo, pastor? Mulher não pode ser obreira. Ela não pode ser autoridade não. Calma, a frase não continuou. A frase não terminou, o versículo não terminou. Aí vem aqui, ó, a interpretação. Sobre o... A minha Bíblia está diferente da sua. Está falando que é sobre o marido? Sobre o... marido, mas que esteja em silêncio. Você está vendo como é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Ele estava falando mais uma vez, ele estava tocando no mesmo assunto, desta vez orientando o jovem pastor Timóteo, mostrando que ele estava falando para quem? Para mulheres casadas que não eram submissas aos seus próprios maridos, que, entre aspas, usando a autoridade de Deus, estavam querendo ser mais do que ele. Com certeza estava dando problema nos lares, nas famílias. Na escola dominical nós falamos sobre isso, que quando a família está com problema, a igreja vai ter problema, porque a igreja é composta de família. Então olha o problema que estava acontecendo dentro daquela igreja. Aí ele vai dizer exatamente o porquê desse silêncio e de não ensinar. É de se levantar acima da autoridade do marido. E não é questão de Deus não poder usar ou Deus não levantar uma mulher com um ministério. Aqui ele vai falar, lembrar de Adão e Eva. Ele vai falar, olha, a questão não é machismo aqui. A questão é o que Deus fez, é o que Deus fez, é o que Deus criou, o que Deus determinou. Primeiro o homem, depois a mulher. E vai mostrar o versículo 15. Interessante isso aqui. Eu quero dizer uma coisa para todas as mulheres, na verdade para toda a igreja. A mulher, a missão dela, vamos dizer assim, a missão número 1 dela é com o lar. E é pesado, não vou dizer que não seja, é um ministério pesado, uma mulher exercer um cargo, um ministério, e ainda ter que cuidar da sua família. Então, em termos de preferência, a primazia é do homem. Deus já fez uma estrutura, uma anatomia diferente, para levar pedra na cabeça, para quem não tem problema de saúde, para levar pedra na cabeça, levar saco de cimento nas costas, e estar firme de pé. A estrutura do homem já foi feita para aguentar mais coisas. Já o desgaste feminino é maior. E o trabalho doméstico, ele não para. Eu sempre falo isso. O trabalho doméstico não para.
O marido pode chegar em casa cansado, ele vai dormir, mas a mulher está lá cuidando de filho. Levantando de madrugada com a criança chorando, lavando roupa, preparando o almoço de amanhã, levantando cedinho para despedir do seu marido e vai indo. Então o desgaste feminino é muito maior do que o do homem. Então, olhando para essa parte, realmente é um ministério pesado, porém, se Deus chamar, o Deus que chama, Ele capacita. O Senhor, Ele capacita. Mulheres, uma coisa importante: Deus pode te dar um ministério, o Senhor pode te levantar com o ministério, uma responsabilidade, mas jamais para destruir o seu casamento e a sua família. Tudo tem que ser no tempo de Deus, no devido lugar. Tudo tem que ser de uma forma, quando Deus faz, não vai trazer confusão. Para o seu marido, ele chegar na igreja e reclamar com o pastor. Falou: olha pastor, ela só quer saber agora de igreja, mas está lá roupa para lavar, a casa está suja, está bagunçada, eu não tenho comida dentro de casa. Jamais Deus quer isso. Então Deus vai dar um ministério feminino dentro da sua condição de você fazer o que é para fazer. Só que a mulher tem que ter estratégia. A mulher tem que ter estratégia. Você quer trabalhar na seara do mestre? Então, se o teu marido, ele disse sim, ele concordou, para não dar confusão, você tem que conversar, explicar. Se ele deu o aval dele, o que vai acontecer agora? Você vai ter que pagar um preço. Mas é por amor, Senhor. Vai levantar mais cedo, vai ter outras estratégias. Para quê? Para nada te atrapalhar na obra de Deus. Está entendendo? Mas é muito importante eu também dizer que tem algumas mulheres na igreja que têm maior condição de exercer uma chamada. Não é que as outras casadas não têm, mas é porque, por exemplo, uma pessoa solteira, a Bíblia diz que os casados cuidam do lar, do seu cônjuge, mas o solteiro cuida em se purificar para Deus e cuida das coisas do Senhor. Então o solteiro tem muito mais liberdade. Por exemplo, uma serva de Deus, solteira ou viúva, ou que não é casada, tem muito mais liberdade para poder fazer a obra de Deus sem ter maiores problemas, porque as responsabilidades domésticas são menores. Mas eu falo, é por isso que eu digo, irmãos, nós temos que aplaudir de pé o ministério feminino, porque olha, não é brincadeira não. Você imagina uma serva de Deus que é casada, ela fazer todo o serviço doméstico direitinho para o seu marido não reclamar e ainda cumprir a missão que Deus entregou? Irmãos, é para ser honrado. Mas às vezes o que acontece hoje é o contrário. As mulheres muitas vezes são criticadas por trabalharem na seara do mestre. Então fica bem claro isto, que ali ele colocou uma ordem para que não houvesse mais aquela desordem, mas jamais o apóstolo Paulo foi machista. Não, ele era ordeiro. As coisas de Deus é tudo com ordem e com decência. Vamos continuar, não para por aqui não. Nós vamos ver agora algumas referências da participação das mulheres na seara do mestre. Exemplo, mulheres junto com os apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nós começamos a perceber aqui que as mulheres elas começam a aparecer mais. No Novo Testamento, as mulheres começam a ter o seu destaque. E aqui foi depois que Jesus voltou ao céu, após a sua ascensão ao céu, e determinou os discípulos voltar para Jerusalém e buscar, esperar a promessa do revestimento.
Aí a Bíblia apresenta que lá naquele cenáculo foi o local escolhido para eles habitarem e buscarem a presença do Senhor. Interessante, irmãos, que agora não fala somente de homens, mas vai destacar o escritor de Atos, Lucas, ele destaca as mulheres juntos. Vai mostrar que as mulheres estavam juntos também orando, e vai falar de Maria, até destaca, Maria, a mãe de Jesus. Cita até o nome dela. Então perceba aqui que as mulheres, elas começam a ser destacadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Novo Testamento, à semelhança do Antigo, foi escrito por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se Lucas escreveu e destacou, eu fico imaginando, irmãos, eu fico imaginando Lucas com aquela pena na mão, molhou no tinteiro, e na hora que ele ia escrever, somente os homens estavam no cenáculo orando. O Espírito Santo falou assim: não tinha só homem não, põe aí também que as minhas servas estavam junto. Aleluia. Aí, mas Senhor, põe aí que as minhas servas também estavam juntas, para na hora que a glória de Deus descesse, para só os homens, nós que oramos e a promessa veio. As mulheres também estavam juntas orando. Aleluia. Há um círculo de oração sendo inventado ali naquele momento, sendo inaugurado naquele momento, o círculo de oração masculino e o círculo de oração feminino. Aleluia. E as mulheres ali, persistente. Maria, mãe de Jesus, velhinha já, mas aquela velhinha estava ali: eu quero ser cheia do Espírito Santo, eu quero trabalhar, Senhor, a minha força está pouca, mas eu quero ser uma serva usada nas tuas mãos. E a Bíblia diz, irmãos, que veio um revestimento, e as mulheres participaram daquela presença. Irmãos, que coisa boa é ter mulher de oração ao nosso lado. Você olhar para a igreja e saber que nós, varões, temos mulheres de oração que estão intercedendo por nós. É muito importante, irmãos, é muito importante saber disso. Então aqui nós vemos as mulheres junto com os apóstolos. Não tinha essa, olha, aqui é fechado só para homem. Mulher vai orar em casa, mulher. Vai lá orar na beira do fogão, fazendo feijão, fazendo lá mandioca, tapioca, fazendo cuscuz. Não, aqui é só para homem. Não, lá estavam os homens de Deus, estavam as mulheres de Deus também. Aleluia. Vamos continuar vendo como que o Espírito Santo ele começa a destacar o ministério feminino no Novo Testamento. Nós vamos falar agora do casal de missionários que estava junto com o apóstolo Paulo, ombro a ombro, a ponto de colocar as suas próprias vidas por amor a Cristo e por amor ao apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1, versículo 2 e o versículo 18. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem Roma, ajuntou-se com eles. 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo parado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então, de primeiro momento, é apresentado Áquila e Priscila. Áquila o homem, Priscila a mulher. Áquila o esposo e Priscila a esposa. Nesse momento, você percebe um detalhe que eu quero mostrar para vocês, que vai mudar depois. O nome do homem vem primeiro e depois vem da mulher. Só que quando vai falar agora da obra missionária, que Paulo foi para a obra missionária e levou, agora o termo muda. Não é Áquila e Priscila mais, é Priscila e Áquila. Eu percebo, irmãos, que apesar de Áquila, ele ser o homem, eu acredito que na vida de Priscila, o Senhor, ele tinha um chamado diferenciado.
E não é só aqui não, em outros detalhes também, em outras passagens também, que se refere a esse casal de missionários. Não é vergonhoso uma mulher, um casal, que o ministério feminino se destaca mais do que o masculino, não. O apóstolo Paulo não era machista, mas tem homens na igreja que são muito machistas. Às vezes, aquele homem, ele não quer desempenhar o seu ministério. Na verdade, tem muitos que não é nem querer, é porque não foi chamado. Mas Deus resolve chamar a esposa. Aí o que tem muito marido faz? Você não vai não. Como é que os irmãos vai me olhar na igreja? Você trabalhando e eu de braço cruzado na igreja? Aí começa a impedir o ministério das irmãs. Só que eu vejo um perigo, irmãos. Sabe qual é o perigo? Se for pedra de tropeço, é perigoso o Senhor tirar. Ó. Eu conheço muitas irmãs que ficaram viúvas por causa do seu ministério. Porque o marido quis bloquear. E a serva, ó Senhor, como é que eu vou fazer? Você não tem problema, eu resolvo. Vem cá, meu servo, você está sendo bloqueio? Então eu vou te levar para a glória e a minha serva vai fazer a minha vontade. Então é importante nós entendermos o chamado, e não é vergonhoso uma mulher ser destacada pelo Espírito Santo, e o homem não é que vai ser honrado não. Esta mulher de destaque que tem ministério na igreja, ela vai continuar respeitando, amando e dando honra ao seu esposo. Porém o seu esposo, de uma forma espiritual, se for carnal, não consegue fazer isso. Mas se o homem for um homem de Deus espiritual, vai reconhecer o ministério da sua esposa. Minha filha, olha, vai em frente. O Senhor te chamou, vai ter o meu apoio. Eu vou ser o teu diácono, já pensou? Você vai ser a minha líder e eu vou ser o seu cooperador, o seu diácono. Irmãos, é um mistério de Deus, irmãos. Não adianta querer entender esses mistérios que Deus faz. Os olhos de Deus são uns, nossos são outros. O pensamento de Deus é um, o pensamento nosso é outro. Mas vamos continuar. Pastor, mas tem um problema. Mas como é que vai ensinar? Vamos ver? Priscila e Áquila ensinando. Atos capítulo 18, do versículo 24 ao 28. Os dois podem exercer o ministério, todos os dois podem ensinar. Atos capítulo 18, do versículo 24 ao 28. Chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram: os discípulos que recebesse o qual, tendo chegado, aproveitou muitos que pela graça criam, porque com grande veemência convenciam publicamente os judeus, mostrando pela escritura que Jesus era o Cristo. Mais uma vez o destaque aqui. A primeira vez que aparece mostra Áquila e Priscila, mas depois, quando começa a obra missionária, sempre é Priscila e Áquila. Quem é o destaque é a mulher. E mais uma vez, Priscila e Áquila. Agora eles encontram um homem de Deus, e era um homem eloquente, Apolo, um homem que sabia muito das Escrituras, porém não conhecia Jesus. Ainda não sabia que Jesus, o Messias, tinha vindo. E ela, junto ao seu marido, chama aquele homem de Deus e faz a pergunta para ele: olha, nós estamos vendo que você é uma pessoa muito eloquente, você sabe falar muito bem. Você conhece Jesus? Não. Mas que Jesus é esse? O Messias. Messias, ele já chegou, morreu, ressuscitou, e aí contou para ele. Ele ficou maravilhado, aceitou Jesus como seu Messias, e agora ele não só falava sobre o que ele sabia, mas ele falava do que Áquila
do que Priscila e Áquila ensinou a respeito de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando o casal é unido naquilo da vontade de Deus, que coisa bonita. Os ministérios, eles vão se completar. É 50%. É 50% do homem e 50% da mulher. E que coisa boa quando os dois têm ministérios. É bom demais. Isso a obra de Deus ganha. Quem sai perdendo é o diabo, mas a obra de Deus ela ganha. E que Deus levante casais, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, unidos em fazer a obra do Senhor. É tão bonito quando Deus vai chamar um determinado casal e os dois estão de comum acordo a sofrer por amor à obra do Senhor. Isso é muito interessante, mas agora Priscila sendo usada por Deus, juntamente com seu esposo sendo usado por Deus. É aquele hino, ele fala como quer, ele usa quem ele quer, ele usa o homem ou a mulher. Então o importante é Deus usar, irmãos. Não importa se o vaso é homem ou é mulher, mas se Deus está usando, glória a Deus por isso, nós vamos ser edificados, amém? Nós vamos ver também mulheres profetizando. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 ao 32. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 29 ao 32. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. Voltando a 1 Coríntios 14, agora na parte que o apóstolo Paulo vai orientar sobre o uso dos dons espirituais, especialmente de profetizar. Então, a profecia, nós sabemos que quando Deus quer usar, Ele usa em qualquer lugar. De uma maneira sábia, ordeira e decente, Ele pode usar em qualquer lugar. Mas aqui Ele está falando sobre do culto público. No momento do culto, na igreja, no templo. E aí fica aquela pergunta, mas e a mulher? Será que ela pode ser usada também num dom espiritual? Será que Deus usa a mulher? Tem muito homem machista, tem muito homem que é machista, não acredita não, mas Deus vai usar a mulher, Deus tem que me usar. Que complicado, né, igreja? Mas Deus usa homem e Deus usa mulher, irmãos. Porque o mesmo Espírito que habita nos homens, habita também nas mulheres. Vamos ver uma prova? Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Então, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Tinha 4 filhas que eram profetisas, que profetizavam. E você acha que Deus não usava elas também na igreja? Por que eu estou falando isso? Aí eu tenho que voltar. Ah, mas Paulo falou que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja. Se for assim, as mulheres não podem nem abrir a boca para dar glória. Passa um espaladrapo, um durex, para não sair nenhum som. Tudo é questão de entendimento, irmãos. Aleluia. Então Deus usava e Deus usa as mulheres como Ele quer, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quiser. Aleluia. Então, meu irmão, não fica com vergonha não, dá lugar ao Espírito Santo mesmo. Deixa Deus te usar da maneira que Ele quer usar. Deixa Deus usar os seus lábios, né, na pregação, no evangelismo, no ensinamento, é no louvor, é no dom espiritual. Não se sinta diminuída perante nós, homens. Aleluia. Porque vocês têm valor para Deus. Vocês têm valor para o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver sobre uma diaconisa. E essa diaconisa, ela teve um destaque especial. Já viu quando o pastor ele olha para um obreiro ou para uma obreira, que ele usa, não é que não tenha mais, mas ele usa alguém, um irmão ou uma irmã como exemplo?
Não é que ele não tenha mais, repito, mas ele usa um irmão, uma irmã como exemplo. Então, o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, ele fez isso, escrevendo o capítulo 16 de Romanos, que nós vamos ler agora. Ele fez uma recomendação e deu um destaque para uma diaconisa da igreja. Romanos capítulo 16, versículo 1 e o versículo 2. Vamos falar sobre a diaconisa Febe. Romanos capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2. Recomendando-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessita, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então nós vemos aqui o destaque, ele inicia esse capítulo dizendo assim: recomendo-vos, pois. O que é uma recomendação? Vamos falar na linguagem de hoje, para a gente entender melhor. Exemplo, quando você vai visitar uma igreja, quando principalmente se usa mais quando você vai viajar. Pastor, olha, eu vou viajar lá para tal lugar, e lá não tem o nosso ministério. O senhor pode me dar uma carta de recomendação para me apresentar lá, que eu sou membro da igreja? Aí o secretário, a secretária bate aquela carta de recomendação, dizendo: ó, recomendamos o irmão fulano, a irmã fulana, que é membro da nossa igreja, está em comunhão com a nossa igreja, que recebais como convém aos santos. Aí quando aquele irmão, o irmão chega naquela igreja, naquele outro lugar, aí o pastor daquela igreja vai olhar e vai entender: não, está assinado, datado, tudo direitinho. Então é uma pessoa honesta, é uma pessoa que está diante de Deus. Então Paulo agora está recomendando àqueles irmãos que estavam lá em Roma, que na hora que Febe chegasse lá, que essa irmã chegasse lá, que eles recebessem com todas as honras a essa irmã. Irmã, que honra para vocês, irmão. Olha só que coisa linda. Porque a recebais no Senhor como convém aos santos. E olha que coisa interessante: e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar. Olha, o que ela precisar ir, ajudem ela. Aí ele vai mostrar as obras: porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela vai dizer em outras palavras: é uma obreira de valor, é uma mulher que serve a Deus com sinceridade e serve a igreja também com carinho e amor. Glórias a Deus pelas Febes de hoje. Mas por que eu sei que ela era diaconisa? Eu vou mostrar um detalhe aqui importante, que às vezes fica desapercebido. Eu vou ler aqui novamente. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, aqui a qual serve na igreja. Essa palavra serve, irmão, traduzindo, nós lemos serve porque está em português. Mas se você consultar ali para quem gosta de estudar esses detalhes, na parte grega que foi escrito o Novo Testamento, você descobre que essa palavrinha aqui, serve, é diaconia, o feminino de diácono. E a palavra diaconisa ou diácono significa serviço, está a serviço. Olha que coisa interessante, quando ele fala aqui que a nossa irmã serve, em outras palavras, ele estava querendo dizer, vamos falar na linguagem de hoje, como costumamos assim falar: vocês recebam a nossa irmã, ela é diaconisa aqui na igreja. É onde começamos, as denominações começaram a usar a palavra diaconisa. Diácono, lá em Atos, onde capítulo 6, onde o Senhor levanta os primeiros diáconos, primazia do homem, 7 homens de boa aparência, de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Mas agora nós percebemos que o Senhor também levanta a parte feminina, mulheres que à semelhança dos diáconos serviam também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, minhas irmãs, mesmo que vocês ainda não sejam
uma missionária, ou quem sabe Deus não tem essa chamada com vocês de ser uma missionária, mas quem sabe Deus quer vos usar na diaconia, como diaconisas da casa do Senhor. E que honra é ser um diácono e ser uma diaconisa, um cooperador e uma cooperadora. Tem até alguns nomes engraçados, depois você lê em casa, todo esse capítulo 16, que aqui cai por terra a tese que Paulo era machista. Esse capítulo 16, ele tira para falar bem das mulheres, para elogiar os trabalhos femininos. Tem até duas irmãs, pelo nome eu até penso que poderia ser até gêmeas. É até engraçado, Trifena e Trifosa. Duas irmãs que tinha lá na igreja, Trifena e Trifosa. Mas ele destaca como cooperadoras da casa do Senhor. Vai falar de Priscila novamente como cooperadora da casa do Senhor. E agora Féber é destacada como diaconisa da casa do Senhor. Irmãs, vocês já pararam para pensar a honra que Jesus deu vocês? Numa cultura complicada que só o homem era visto, e agora o Senhor diz assim: as minhas servas têm lugar na minha casa. Aí as irmãs agora tudo de jaleco, a serviço do rei, como é costume aqui no nosso ministério. E agora vai tirar a oferta, pega ela salva, do lado do homem que tem a primazia. Mas a serva de Deus também está lá no seu lugar, fazendo o seu trabalho, ajudando a levar o corpo do Senhor, zelando pela casa do Senhor. E detalhe, pode até ser levantada como uma dirigente de um ponto de pregação e até de uma congregação. Irmãos, o Senhor, Ele faz, o Senhor, Ele age, o Senhor, Ele capacita. Desperta, o Senhor, Paulo falou para Timóteo, desperta o dom que há em ti. E eu falo para vocês, desperta o dom que há em você. Aleluia, louvado seja Deus. E eu não sei se posso estar errado, mas eu vou tirar aqui minhas conclusões, para a gente já estar nós vamos encerrar. Eu acredito que quando uma mulher, ela pega uma função na igreja, ela pega com mais, em termos assim, cuidados, em detalhes, do que o homem. Tem um homem também que é zeloso, sempre eu vou mostrar isso, mas as mulheres, assim, vou dizer 99,9%, vamos dizer assim, 99,9%, pega com carinho. Eu não sei se é porque vocês fazem bem a comida, que vocês gostam da casa arrumadinha, e transferem isso também para a obra do Senhor. Já viu aquela mulher, é perfeccionista que fala, que gosta tudo brilhando? Então, aí quando chega na casa do Senhor, uma congregação, uma coordenadoria, um departamento, você olha assim, mas que coisa interessante. E Jesus se agrada disso, irmãos. Aleluia, vamos deixar de ser machista, vamos aprender um pouquinho com elas. Jesus também, usa elas para poder nos ensinar, amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar agora nesse momento com a última parte, falando sobre as mulheres. Jesus mostrou que o ministério feminino é de grande valor para ele e para a igreja. Jesus mostrou que o ministério feminino é de grande valor para ele e para a igreja. Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 4. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, a mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de toda a cidade vinham ter com ele, disse por parábola. Irmãos, aqui foi o momento que Cristo estava ainda no seu ministério, ensinando, pregando, libertando. E agora, junto com a comitiva dos seus discípulos e apóstolos, estavam as mulheres. E olha quem é destacado novamente: Maria Madalena. Ainda tem o destaque, da qual saíram 7 demônios. Irmãos, saem os demônios, o Espírito de Deus, ele toma conta. Aleluia. E quando toma conta,
aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, seja na vida do homem ou da mulher. Aleluia. Aí vamos olhar pelo olhar espiritual e da parte feminina. Aquela mulher que era usada pelo inimigo, agora ela é usada pelo Espírito Santo na casa do Senhor. Naquele momento Jesus já estava dando uma dica, como dizendo assim: olha, vocês podem me acompanhar, eu vou preparar o caminho, porque lá na frente eu vou colocar a primeira missão da ressurreição na mão de uma mulher. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas a gente pensa tudo, né? A gente faz a nossa conjectura, nós começamos aqui a pensar no que pode ter acontecido, como também não pode, mas vamos pensar, né? Os obreiros ali olhando, Pedro, Tiago, João e um deles olhando, mas essas mulheres, Senhor, atrás da gente, não vai dar certo não, manda essas faladeiras embora. Mas aí Jesus olhou e falou: deixa minhas servas aí. Quem está falando demais é você. Deixa elas quietinhas. Aí daqui a pouco, enquanto muitos estavam lá: Senhor, estou com fome. E agora? Deixei tudo, Senhor, para te seguir. Aí daqui a pouco chegava a serva de Deus: olha, Senhor, vendi lá um bolinho. Aqui, ó. Enquanto os discípulos, homens, apresentaram o problema, elas traziam a solução. Aqui o dinheirinho para ajudar no ministério. Rabacando, ramassubianda, labai. Alabature bedecanto, ramanai. Aleluia. Enquanto eles apresentavam dificuldade: é longe, é difícil, tu vai morrer, tu vai ser apedrejado. As mulheres: nós vamos lá, vamos enfrentar lá. Eu até pulei aqui um versículo, deixa eu ver se eu pulei. Pulei, né, missionário? Mas nós vamos voltar então, não posso deixar de falar o que eu ia falar, agora que eu percebi. Mas irmãos, fugiu quase todo mundo, mas as mulheres estavam lá diante da cruz. Aleluia. As mulheres estavam lá para sofrer. Aleluia. Irmãos, não generalizando, mas é complicado demais no dia de hoje. Vamos falar. Juízes capítulo 4, versículo 4 ao 9. Quase que eu esqueci. Mulheres não são tampas brechas, mas podem ser substitutas dos homens, quando estes acovardam ou falham. Juízes capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Mas Jesus estava preparando, dizendo assim: vocês estão aí, as mulheres estão chegando aí, eu vou valorizar as mulheres. Se os homens falhar, eu levanto as minhas varoas. Juízes 4, do 4 ao 9. E Débora, mulher profetisa, mulher de Labidode, julgava Israel naquele tempo. E ela apresentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoá, de Guedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente aos montes Tabor? E toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atirai a ti para o ribeiro de Quizon, e Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra na jornada que empreitaste, pois a mão de uma mulher o Senhor vendera a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Então, irmãos, Débora, juiz, atendendo debaixo da palmeira, como de costume que ela fazia. E agora Baraque, o capitão daquele exército, ele chega: olha, Sísera vem aí. E ele vem com carros de ferro, ninguém vai parar um homem não, nós estamos com medo. Aí ela olhou para Baraque e disse assim: mas Deus já não falou contigo para tu ir? Vai para a guerra, a batalha, a vitória é sua. Aí ele olhou e se acovardou. Aleluia. E ele diz assim: não dá para mim não, só se tu for comigo. Aí ela olhou para ele: só se eu for contigo? Só se a senhora for comigo. Falou: tudo bem, eu vou contigo, mas a honra não será tua como homem, ela vai ser da mulher. Porque Deus vai entregar este homem na mão de uma mulher. Não tem problema não, o importante é a senhora ir.
Naquele momento, irmãos, houve uma grande vitória, mas pela intercessão e a participação da juíza por nome Débora. Mas ela falou, ó, Débora vai se levantar. E o Senhor vai levantar Débora, irmãos. Está levantando Débora. E vai continuar levantando as Déboras do dia de hoje. Aleluia. A honra é do homem. O Senhor queria dar para ele. Baraque, a honra é tua. Mas ele balançou o dedinho. Não, não. Não acontece isso às vezes na igreja, irmãos? Às vezes o pastor, irmão, está suando. Meu Deus, a congregação está sem dirigente. Aí o pastor reúne todo mundo. Irmãos, quem está disposto, os homens que estão dispostos para poder ir? Vai você, eu não. Vai você, eu não. Ah, eu estou cansado. Ah, tem tanto... Não, vou não. Daqui a pouco, pastor, irmão, não tem ninguém no meio da igreja não? Aí levanta 2, 3 Déboras de uma vez. Pastor, aqui, ó, eu vou. Se o Senhor me ensinar, eu vou. Irmãos, nós temos vivenciado isso no nosso ministério, irmãos. No nosso ministério. Eu já presenciei várias reuniões ministeriais assim, lotado de homem. E o pastor fica, irmãos, tem alguém que se candidata aí? E você não vê o varão se levantando, a mão de homem se levantando. Mas daqui a pouco levanta uma mulher. Aí você olha na outra reunião, tem uma mulher no meio dos homens. Na outra reunião tem 2, tem 3, tem 4. Aí já tem a parte feminina do ministério. Mas elas não são tampa-brecha não, porque tem que, já viu, né? Vamos usar elas só para despistar. Não são tampa-brechas não. São substitutas à altura, irmão. Não é que depois, se aparecer um homem, a mulher sai. Não, senhor e não, senhora. São mulheres substitutas que Deus levanta, que Deus capacita e dão conta do recado, irmão. Dirige congregação, vai até para o campo, para fora. Nós estamos agora para poder abrir a obra lá em Pernambuco. Os irmãos que estão acompanhando o canal, eu estou falando direto. A família está lá esperando. Aí vai ter uma hora que vai vir um convite. Quem quer ir para Pernambuco? Espero que seja a honra de um homem. Mas se não tiver homem, Deus vai buscar uma Débora no meio das irmãs. Aleluia. O Senhor vai levantar uma Débora, não só para lá, mas para muitos estados que estão chorando uma obra séria, uma igreja séria. Levanta, Débora. Em Atos capítulo 1, versículo 8, não precisa ler por causa da hora, Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, ele disse assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha aqui. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Em Atos capítulo 2, do versículo 16 e 18, lá está registrado, após o derramamento, o apóstolo Pedro lembrando da profecia de Joel. E diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda carne, os vossos filhos Só que de propósito, eu não falei correto. E os vossos filhos e as vossas... Olha as mulheres aí aparecendo no ministério do Espírito Santo. E sobre os meus servos e sobre as minhas... Olha o ministério feminino aparecendo aí pelo Espírito Santo. Então, se o poder de Deus, ele capacita os homens, esse mesmo poder, ele capacita a mulher também para levar a palavra, para ser testemunha até onde Jesus quiser. Eu conheço o testemunho de uma missionária, agora me fale o nome dela, escreveu, tem um livro, tem um testemunho muito forte. Ela foi para dentro da tribo de índio, ninguém queria apoiar ela, chamaram ela de louca. Nenhum pastor se aventurou a investir no ministério dela, mas ela recebeu a visão e a revelação de Deus, e ela foi. E hoje dessa tribo, irmãos, ela tem uma igreja, mas foi pela mão de uma mulher. Enquanto os homens acovardaram, essa mulher de Deus se levantou. E eu quero falar para vocês, para encerrar agora esse estudo nesta noite, esse ensinamento, que vocês possam buscar o poder de Deus. Meus irmãos, vamos assumir a nossa missão,
Vamos assumir porque somos a primazia. Mas louvado seja Deus, vamos deixar o Espírito Santo usar também as mulheres. E que Deus levante muito mais, até em número é maior. Você já reparou que toda igreja é mais mulher do que homem? Até nisso a gente perde, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor James, não é que é verdade? É verdade. Aleluia. Mas glória a Deus pelas varoas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que o Espírito Santo fale mais em vosso coração. Canal do Pastor James Jansen. Pastor James Jansen, uma voz que clama no deserto.